2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, quando achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: por cujo motivo te lembras que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e você se assente glorificando ao nome desse Deus poderoso. Tivemos um musical, deixa Deus te usar. Olha para cá, toda atenção é pouca, aperte os cintos e vamos navegar essa noite. O texto que lemos, o texto que nós abordamos essa noite, gente, sem dúvidas, é um texto bastante conhecido, muito adequado, eu creio, e dos que aqui estão todos, se não todos, a maioria tem total conhecimento a respeito dessa história. Eu tenho certeza que os seus olhos já passaram por esse texto, ou talvez você já ouviu alguma pregação que fala a respeito dessa história. A verdade é que já é de nosso conhecimento. Se eu pudesse essa noite dar um tema a este culto de jovens para os nossos corações, eu diria: jovens marcando a sua geração. Tanto é que nós olhamos para essa carta do apóstolo Paulo, que escreve agora para o jovem Timóteo, a gente consegue entender que essa carta pastorais que Paulo escreveu, sendo ela 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Esta é a última carta que Paulo escreveu na sua segunda prisão em Roma, entre os anos 66 aos anos 67, visto é que na primeira prisão que Paulo estiver em Roma, entre os anos 61 a 62, Paulo ele fora preso como pregador do Evangelho. Paulo ele fora preso como um apóstolo de Cristo. Tanto é que, em meio a essa primeira prisão de Paulo, Paulo não ora a Deus para que Deus o tire dessa prisão. Paulo ele ora a Deus para que Deus o liberte dessa prisão, porque Paulo entendia muito bem que o seu ministério ele ainda não havia terminado, que muita coisa ainda tinha para acontecer. Já agora, nessa segunda prisão que Paulo se encontra em Roma, entre os anos 66 a 67, Paulo não está preso como um pregador do Evangelho, não. Paulo não está preso como um apóstolo de Cristo, não. Mas Paulo se encontra preso como um bandido, como um malfeitor. Ele está sendo acusado de ser líder do incendiário em Roma. Mas, porém, em contrapartida, Paulo não ora a Deus para que Deus o tire da prisão, não. Paulo não vai orar a Deus para que Deus o liberte dessa prisão, porque Paulo entendia muito bem que o seu fim já estava próximo. Tanto é que no capítulo 4, versos 6 a 8, Paulo ele vai descrever ao jovem Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Aí Paulo vai lançar aquelas palavras que eu e você conhecemos muito bem. Paulo vai dizer: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça que é me guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, me dará também a todos que amarem a sua vida. Paulo começa a descrever que está sozinho, todo mundo abandonou. No capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer: olha, Timóteo, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ele sai dessa audiência condenado à pena de morte, e Paulo ele foi degolado por ordem do imperador chamado Nero. A morte de Paulo foi uma morte terrível, a morte de Paulo foi uma morte cruel, mas porém Paulo marcou a sua geração. Quando nós falamos a respeito de marcar essa geração, talvez esse seja o maior desafio da nossa geração, uma vez que entendemos
que só conseguimos deixar marcas no coração de alguém através da boa semente que é a palavra de Deus. É essa semente que vai produzir vida, é essa semente que vai produzir esperanças no coração de alguém. Em contrapartida, o mundo lá fora todos os dias, eles tentam marcar o coração de alguém, porém as marcas que o mundo produz é capaz de gerar morte. Se não gerar morte, gera danos irreparáveis. Mas diante desse tema, eu quero deixar a vossos corações uma pequena palavra de como que nós podemos marcar a nossa geração. Ao decorrer das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada várias pessoas, jovens, que marcaram o seu tempo, vários adolescentes, que marcaram a sua época. Podemos descrever que essa noite de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Eu poderia destacar várias coisas a respeito desse jovem, e como que Deus usou de uma forma extraordinária, mas o tempo não nos cabe. Podemos falar essa noite de Josias, que restaurou e trouxe uma restauração sobre Israel de uma maneira extraordinária. Podemos falar do jovem Samuel, que mesmo ao tempo de silêncio, ele ouve a voz de Deus e abre o seu coração para que Deus o use de uma maneira extraordinária. Podemos falar desse jovem pastor Timóteo. Paulo olha para Timóteo e vê o potencial extraordinário na vida de Timóteo, e nós vamos perceber que esses jovens marcaram a sua geração porque mantiveram a confiança inabalável em Deus em situações de pressões. Eles nos ensinam que a intimidade com Deus, o compromisso com os seus princípios e a coragem de desafiar o contexto ao redor são elementos transformadores para a nossa geração. Cada um desses jovens deixou uma marca, cada um desses jovens marcaram a sua geração. Talvez você está me ouvindo, mas é um pregador, logo eu sou jovem demais, logo eu sou novo demais, logo eu não sei falar direito, não sei pregar direito. Mas os céus vão dizer que ele já te escolheu, o teu propósito extraordinário para a tua escolha aqui essa noite. Diante dessa pequena introdução, eu começo a destacar alguns passos para que nós possamos marcar a nossa geração. Sabe que é Ivanildo? E não há outro caminho que podemos seguir para que possamos marcar a nossa geração, se nós não queremos começarmos primeiro a entender o que, Gabriel? É necessário que eu e você entendamos que precisamos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Esse é o princípio básico, esse é o princípio elementar para que nós possamos marcar a nossa geração. Grava no teu coração: é impossível um indivíduo marcar a sua geração provando da carne e do espírito ao mesmo tempo. É o tipo de pessoa que hoje nesse culto aqui, ele alimenta o seu espírito, ele dá glória, ele aleluia, fala mistério, ele marcha, mas amanhã na tua escola ele está alimentando a sua carne. São pessoas que querem viver uma vida dupla, são pessoas que querem brilhar no caminho estreito e no caminho largo ao mesmo tempo. Mas eu preciso dizer essa noite, que meu irmão e irmã, é necessário que eu e você possamos fazer uma só escolha essa noite: céu ou inferno, aonde passaremos a nossa eternidade. Caminho largo ou caminho estreito, qual caminho nós devemos seguir aqui essa noite? A renúncia é uma atitude de profundo compromisso espiritual. Jesus nos chama não apenas para segui-lo, mas abrir mão dos nossos egos, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão dos nossos planos, dos sonhos, em alguns casos, de tudo aquilo que acreditamos que é essencial para encontrarmos a verdadeira vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando falamos de renúncia, Fernanda, nós vamos entender que Jesus é o nosso maior exemplo de renúncia. Jesus
5, Paulo vai descrever da seguinte maneira: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sendo Deus, Ele abdicou da sua glória e se fez servo. Esse é o maior exemplo de renúncia. Ele deixou o seu trono para habitar no coração entre o meu e o seu. Ele deixou o seu trono para assumir uma forma de carne, assim como eu e assim como você. Ele escolheu viver em obediência ao Pai, mesmo que isso custasse enfrentar a cruz do Calvário. É um exemplo, o maior exemplo de renúncia. Jesus trocou a sua própria vontade para cumprir um propósito maior. Como assim, Gabriel? Você se lembra muito bem? Lucas capítulo 22, verso 42. O nosso mestre Jesus, ele está lá no Getsemane, está em agonia. Aí de repente Jesus vai declarar da seguinte maneira: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Renúncia é o maior exemplo. É necessário que eu e você essa noite possamos nos colocar em posicionamento à presença de Deus e falar: Deus, os meus planos são esses, os meus sonhos são esses, mas todavia seja feita a tua vontade sobre a minha vida aqui essa noite. Eu sinto graça nessa palavra essa noite, gente. Eu tenho vontade de pregar essa. Vamos lá. Jesus, ele foi e é o nosso maior exemplo de renúncia. Jesus está dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está mostrando para mim, mostrando a você que a renúncia, ela é dolorosa, mas ela nos alinha com os propósitos dos céus. A renúncia dói, a renúncia machuca, a renúncia não entende nada, mas ela nos alinha com os propósitos de Deus, e isso é que vale para o meu e para o seu coração essa noite. Tomar essa mesma decisão em nosso dia a dia. O que nós estamos dispostos aqui essa noite a abrir mão? O que nós estamos dispostos aqui essa noite para abrir mão, para entregar ao Senhor nosso Jesus Cristo a nossa vida? Talvez alguém daqui hoje já ouviu no culto, eu participo do culto, mas até hoje eu não consegui brilhar realmente nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta é essa: o que é que está acontecendo? O que está te custando para você não entregar de fato, verdadeiramente, a sua vida para Ele? Porque Jesus vem dizendo, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e renúncia, né, diabo? Tem alguém dizendo: mas eu não consigo, é difícil demais, mas não está dizendo, é porque essa renúncia, ela é diária, todos os dias nós temos que escolher alimentar a carne ou alimentar o espírito, alimentar a carne ou alimentar o espírito. Essa renúncia, ela é diária. Negar a si mesmo implica abandonar nosso ego, abandonar nossos desejos, abandonar nossos planos. Tomar a cruz é uma chamada a morrer diariamente para o nosso ego. Paulo vai dizer, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive
12:2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem tem a mente transformada, ele é capaz de olhar para as suas vontades, olhar para a vontade de Deus e declarar: a vontade de Deus é melhor. Só quem tem a mente transformada, ele é capaz de olhar para as suas vontades para levar a ele para o cume da montanha. Às vezes a vontade de Deus pode conduzir para o deserto, mas quem tem a mente transformada, ele é capaz de declarar e dizer: Deus, eu estou caminhando para o vale, mas a tua vontade é melhor. Está caminhando para o deserto, mas a tua vontade é melhor. Eu estou na prova, mas a sua vontade. Levanta as suas mãos aos céus. Levanta as suas mãos aos céus. Eu quero partir pelo vale. Eu quero pela prova. Não está entendendo nada, mas os céus estão dizendo: acalma o teu coração. Está no vale, mas a minha presença, ela está com você. É necessário renunciar às nossas vontades. Nós vamos olhar para Abraão. Abraão deixou a sua terra e seguiu para o lugar que Deus o prometeu, mesmo sem saber para onde é que estava indo. Vamos olhar para o livro de Moisés. O Moisés abandonou o privilégio de ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com o povo de Deus. Ele renunciou a uma vida de conforto para cumprir o chamado de Deus, libertar o povo de Israel. Olhamos para o apóstolo Paulo, que por muito tempo foi o maior perseguidor da igreja, mas o apóstolo Paulo se rendeu a Cristo, e quando ele se rende a Cristo, ele considerou todas as suas realizações e conhecimentos como esperto. Para ganhar a Cristo, ele renunciou à sua posição e zelo para servir ao Senhor, ao Senhor. Você conseguiu entender? Para servir a Cristo, vai ter que deixar algumas coisas que para nós não está claro. Você conseguiu entender que para servir a Jesus, você vai ter que deixar algumas amizades, você vai ter que deixar alguns relacionamentos. Para seguir Jesus, você vai ter que deixar de frequentar certo tipo de lugares. Para seguir a Jesus, você vai ter que medir as suas palavras. É necessário que eu e você essa noite possamos entender a importância da renúncia diária. Jovens que vão marcar essa geração. As pessoas estão olhando em fora dizendo: essa juventude está perdida. Não está, não. É porque não conhecem vocês. As pessoas lá fora estão olhando, a juventude de hoje está perdida de todo o decreto, mas é porque não conhecem vocês. A nossa geração em juventude, ela não está perdida, não. Ainda tem jovens com o coração se atendendo essa noite, dizendo: a minha vida é tua, Deus, faz em mim o teu querer. Segundo passo, para nós possamos marcar essa geração. E isso aqui é abraçar a chamada. Repita o coração essa noite. Abraçar a chamada que os céus confiou a você. A chamada de Deus é um convite pessoal e único. Cada crente, cada pessoa, cada um de nós aqui essa noite, nós fomos chamados por Deus. A chamada não é apenas para um ministério específico, mas também para uma vida de santidade, serviço e testemunho no mundo. Aleluia!
Reconheça que Deus te chamou. Reconheça que Deus te escolheu. Reconheça que Deus tem um negócio muito grande para você. Eu não estou te perguntando qual é a sua idade, se você tem 10, tem 5, tem 15, tem 20, tem 50, tem 80. Eu quero dizer que o céu confiou uma chamada ao teu coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Efésios, capítulo 4, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do nosso Senhor, que é um Deus de modo digno da vocação ao qual vós fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo enfatiza a importância de viver de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Paulo enfatiza a importância de nós vivermos de acordo com a vocação a qual nós fomos chamados. Você leu comigo que essa noite o apóstolo Paulo fala na Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 9, Paulo vai dizer que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não sei qual é a sua idade, mas eu afirmo sem medo de errar: Deus te escolheu e tem um negócio com você e você sabe muito bem. O chamado é uma responsabilidade que envolve humildade, paciência e amor. É necessário que eu e você essa noite possamos entender que Deus nos escolheu, e essa noite, a partir de hoje, invista na chamada que os céus confiou a você. Se é para pregar, prega com excelência. Se é para cantar, canta com graça. Se é para cooperar, coopere com alegria. Mas deixe o Espírito Santo usar a tua vida. Através de você, Deus vai salvar alguém. Eu sei. Você está questionando pregador, mas abraçar a chamada é difícil demais. Se fosse, passava todo mundo aqui. Você tem quantos anos nessa igreja aqui? Tem quantos anos você serve nessa igreja? Então as pessoas vê. Porque para abraçar o chamado tem que ter coragem. Uma certa feita Deus vai olhar para o menino Jeremias. O negócio é o seguinte: tem um negócio com você na nossa igreja. Senhor, mas eis que eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito. E nós é bom para isso. Nós é bom para dar desculpa para Deus. Nós é bom para falar que nós é jovem demais. Nós é bom para nós falar assim: Deus, eu não tenho capacidade de ser jovem demais. Mas o Senhor está dizendo: Jeremias, aonde quer que eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar você dizer, você vai dizer: não tema diante de Deus, pois eu estou te enviando. Talvez como Jeremias, você se sente incapaz. Talvez como Jeremias, você se sente inadequado demais. Mas o chamado divino muitas vezes desafia nossa zona de conforto e nos leva a enfrentar um caminho que nós não vamos ter. Sabe uma coisa? Deus não te chamou para sentar banculhando, mas Deus te chamou para trabalhar na obra dele. Se você tem 7 anos, trabalhe na obra dele. Se você tem 10 anos, trabalhe na obra dele. Se você tem 15 anos, trabalhe na obra dele. Mas pelo amor de Deus, seja fiel ao chamado, mesmo em meio às dificuldades. Diante de que tudo Paulo enfrentou, diante de que tudo Paulo trajetória de vida, Paulo ele final, ele declara: eu combati um bom combate, eu
enviou a você. Custa caro, dói, machuca. Eu gosto das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25, e Paulo começa a descrever a sua trajetória ministerial. Gente, Paulo foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Paulo fez coisas extraordinárias na obra de Deus, mas o que Paulo recebe em troca é o que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25. Em próprio evangelho Paulo enfrentou naufrágio, em próprio evangelho foi apedrejado, foi exposto a frio no mar, passou frio, passou peregrinos assaltantes, peregrinos próprios compatriotas, peregrinos gentios, peregrinos na cidade, peregrinos no mar, peregrinos dos falsos irmãos. Paulo suportou o frio e a nos deixa, porém mesmo diante de tudo isso, Paulo deixa claro: por motivo, por causa do evangelho padeço, mas eu não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido. O que Paulo recebe em troca não é aplausos, mas o que Paulo recebe em troca em favor do chamado foi naufrágio. O que Paulo recebe em troca foi pedradas. O que Paulo recebe em troca foi naufrágio. Passou fome, passou frio, porque o chamado custa caro. Mas vê se vale glória, vê se vale aleluia. A melhor coisa que nós possamos fazer é abraçar os propósitos de Deus. E eu preciso dizer essa noite, tampouco abraçar os propósitos de Deus é ir na contramão do sistema. Daniel capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias não se prostraram perante o sistema. De repente, Nabucodonosor vai a leva e diz: manda na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas eles permaneceram fiel ao chamado. Mas quando eles caem na fornalha, o quarto homem já está lá dentro, porque fiel é aquele que nos garante a chamada. Ele te guarda, ele te protege, ele não dorme, ele é o nosso Deus. Oh, tem 8 minutos, vamos lá. É difícil. Estou pregando com a gente, com a jovens essa noite. Talvez começou bem, começou pregando, começou cantando na obra de Deus, se frustrou, se frustra mesmo, eu sei. Mas eu trago as palavras de Paulo, que Paulo fala a Timóteo, que você leu comigo. Oh, Timóteo, por uma vez mais eu te digo, Timóteo, despertes o dom de Deus que há dentro de você. Falei, glória a Deus, melhor em outras traduções está: Timóteo, reavives o dom de Deus que há dentro de você. Eu prego para Timóteo essa noite, cantou uma vez, pregou uma vez, não deu certo. Eu prego para Timóteo essa noite, que cooperou uma vez, não deu certo. Eu prego para jovens essa noite, que cantou uma vez, pregou uma vez, se frustrou na chamada, se frustrou no ministério, mas os céus mandam lhe dizer: está na hora de sacar a mão da espada e voltar para a guerra, pois os céus ele conta com você. Vão para a guerra, vão para a guerra, vão para a guerra, vão para a guerra, vão para a guerra. Os céus contam com você. É essa noite. Talvez eu prego para a gente essa noite que está querendo parar, está querendo chutar o balde, está querendo ir para trás, está querendo desistir de tudo. Mas pelo amor de Deus, não faz isso não. Até o Jeremias, o profeta Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, uma certa feita vai conversar com Deus. Jeremias capítulo 20, verso 7 ao 9. E Jeremias conversando com Deus vai dizer: Deus, o Senhor me persuadistes, e persuadido eu fiquei. Mais forte fosse o que eu prevalecestes. Se me buscaram todos os dias, cada um deles afora a zona de mim, pereis que falo, grito, prego,
destruição. Então a palavra do Senhor se tornou uma palavra no Bíblia todos os dias. Então disse eu: não me lembrarei mais do teu nome, não prego mais, não profetizo mais. Você já fez essa oração? Quando ele acaba de falar, ele é capaz de declarar e dizer: mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Eu estou fadigado de tentar conter e já não posso mais. Eu digo essa noite: que fogo é esse, Gabriel? É o fogo do Espírito Santo, que queima no teu peito agora e não vai te deixar parar, que queima no teu peito agora e não vai te deixar recuar, que queima no teu peito agora e não vai deixar você desistir, que queima no teu peito agora e te fortalece essa noite, que queima no teu peito agora e me diz: para você não vai olhar para trás, você não vai. Porque ele tem um negócio com você. Para a gente fechar, aconteceu o passo para nós possamos marcar a nossa geração, Gabriel. Sabe quem é que vai marcar essa geração? São pessoas jovens, cheios do Espírito Santo. Por causa desse aleluia do coração, é o melhor essa noite. Os jovens que vão marcar essa geração são jovens cheios do Espírito Santo, são jovens sedentos pela palavra de Deus. Atos capítulo 2, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a voz pousada sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ele está na casa essa noite. Deus faz presente essa noite. Deus faz presente essa noite para encher os nossos corações. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é como Pedrão, Atos capítulo 2, verso 38. O Pedrão prega e quase 3.000 almas se rende aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é Atos capítulo 3, onde tem um coxo. O coxo valeu é daí, depois mais bala. Pedro e João valeu dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu estou cheio. Eu estou cheio. E o que eu tenho eu te dou. É em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. São pessoas cheias do Espírito Santo. Eu termino essa noite dizendo a seguinte maneira, uma frase que o pastor José Martins ele disse esses dias atrás. Ele diz da seguinte maneira: no Pentecostes, uma chama para cada um. Era o início da igreja. Na parábola das virgens, uma lamparina para cada virgem que deveria estar acesa. Ilustra o arrebatamento da igreja. Resumindo, a igreja de Cristo vai subir com a mesma marca que começou, incendiada pelo Espírito Santo. E ele diz essa noite: não deixe a chama no teu coração se apagar. O fim exige que seja do mesmo jeito que o começo. Cheio do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé essa noite? Pode se colocar de pé? Oh, Espírito Santo, fecha os seus olhos essa noite e fecha. Ei, manda a cabaceia. Eu te dando agora, eu vou falar mais tempo de afrouxo. Fecha os seus olhos essa noite e fecha os seus olhos. Jovens que vão marcar essa geração, ele convida essa noite a começar a abrir a sua boca. Comece a falar com Deus agora: Pai, eu preciso de ti. Pai, do jeito que está, não posso ficar. Ora.
Santo, agora, tocados pelo Espírito Santo. O céu te escolheu e não abre mão de você. Tem horas que dá vontade de falar, eu sei. Tem horas que dá vontade de desistir, jovem, eu sei. Aqui nos fala um jovem que já prega há mais de 10 anos. E eu sei quais são as lutas que vocês enfrentam. Eu sei as provações que vocês enfrentam. Mas a melhor coisa que nós possamos fazer é depositar toda a nossa juventude aos pés do altar. O que nós possamos fazer é entregar a nossa juventude a Ele. Tem uma criança chorando aqui essa noite, ela é maravilhosa. Ela entendeu que Deus atraiu com ela essa noite. Ela entendeu que os céus têm negócio de ela. Ela entendeu que os céus têm propósito na vida dela. Ela é maravilhosa. Você não vai parar. Você não vai desistir. As pessoas olham para você para não valer nada. As pessoas olham para você para fogo de palha. As pessoas olham para você para não vai durar um mês a igreja, não vai durar a igreja. Daqui a pouco o fogo apaga. Mas a boa notícia que eu tenho para você é essa: o fogo não vai se apagar. Mas quem está cuidando dele, de encher, de acender, é o Espírito Santo. E você vai alimentar esse fogo com oração, com jejum e com a leitura da palavra. E não vai se apagar, não vai. Você pode adorar a Ele. Você pode fazer barulho para Ele essa noite. Eu preciso entregar o microfone, mas só não estou fazendo obra. Eu preciso entregar o microfone, mas só não estou fazendo obra. Será que você pode abrir a sua boca? Peguelas a Ele, aleluias a Ele, para Ele é santo, para Ele é poderoso, para Ele é fiel, para Ele é justo, para Ele é fiel, para Ele é santo, poderoso. Adore Ele, enquanto você abre a sua boca, eu te encho essa noite. Os céus da vida essa noite, mergulha nesse oceano raso, mergulha nesse oceano raso, mergulha nesse oceano raso, vai. Quando você sair dessas portas para fora, o inimigo vai tentar de tudo para fazer você parar. Mas eu posso dar conselho: continue caminhando. Ainda que tenha sem forças, continue caminhando. Ainda que esteja angustiado, continue caminhando. Ainda que esteja desanimado, continue caminhando. Ainda que esteja frustrado, continue caminhando. Mas não para não, os céus é logo. É Espírito Santo. Alguns me conhecem já há mais de 10 anos. Alguém sempre está perguntando: Gabriel, como é que você conseguiu vencer? É a boa notícia que eu sempre dou essa. Não é mérito nosso, mas é o Espírito Santo que
que nos fortalece. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus continue nos seus passos. Te conhecer você? Que não possa estar no dia?